Oi, gente! Agora a correção da atividade do dia de hoje. A primeira atividade era para ler uma piada e depois responder as questões. A piada era assim: Joãozinho entra em casa esbaforido. Mãe, me dá R$ 1 para eu dar pro tio ali na rua? Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao filho e pergunta: para qual tio você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que tá gritando: olha a pipoca quentinha. Aí vamos às perguntas. Qual a graça dessa piada? Por que essa piada aqui é engraçada? Cada um pode escrever do seu jeito, mas é importante que na sua resposta esteja marcado algo parecido com isso. A graça está porque a mãe pensou que seu filho fosse fazer uma doação, ajudar alguém necessitado, mas ele queria mesmo era comprar uma pipoca. Então, por isso que essa historinha é engraçada. A segunda questão: você percebeu que há falas nesse texto? O que tem na frente destas falas? Aí a primeira pergunta: sim, há falas dos personagens, né? A gente percebeu, é um menininho falando, a mãe dele respondendo e depois novamente a criança falando. Então, o que há na frente de cada fala é esse tracinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Na frente de cada fala dele tem um tracinho. Esse traço se chama travessão, tá? Depois, quais os personagens que aparecem na piada? Tem várias maneiras de responder. Eu posso colocar a mãe e o filho. Eu posso colocar Joãozinho e sua mãe. Eu posso colocar uma mulher e uma criança. Então vocês vão colocar da maneira que vocês acharem normal, melhor, tá bom? Já que a gente falou aí de travessão, vamos a algumas explicações importantes. Nós já estudamos e relembramos durante esses dias alguns tipos de texto. Então a gente fez várias vezes parlendas, cantigas. Aí depois a gente partiu para os poemas, a gente viu uma tirinha e agora a gente está vendo a piada. Cada um desses gêneros ele tem um formato e uma maneira de escrever. Então a gente vai começar a pensar sobre isso, tá bom? Então nós estamos começando a ver os textos que são como as piadas, são os textos escritos. E esses textos escritos, eles têm algumas partes importantes e a gente vai começar a discutir essas partes desses textos para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos começar hoje falando sobre o travessão. O travessão, como a gente olhou lá em cima e observou, ele é um tracinho, mas esse tracinho é um sinal de pontuação. E ele é usado nos textos escritos para indicar quando alguém está conversando, quando eu quero destacar a fala de algum personagem ou de alguém, certo? Então eu coloquei aqui um exemplo. Nós vimos ontem essa tirinha e nela, no primeiro quadrinho, a Mônica está falando com Cebolinha. Quando é tirinha, quando é história em quadrinhos, a gente representa a fala pelos balões, igual esse aqui, certo? Quando eu quero transcrever essa história de uma outra maneira, nos textos só escritos, então eu vou pôr da seguinte forma: a Mônica disse ao Cebolinha, 2 pontos, olha lá. E aí o que a Mônica disse para o Cebolinha? Aí eu pus bem grandão aqui para a gente destacar o travessão, porque é a fala da Mônica. E o que ela está falando? Aí eu vou copiar exatamente o que tem no balãozinho. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Eu não continuei escrevendo o restante da tirinha, mas deu para vocês perceberem? Toda vez que alguém fala em um texto escrito,
eu utilizo este sinal que se chama travessão, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje, tudo bem? Então até a próxima e até mais, bom final de semana!